Eu quero começar te perguntando: e quando a cura não vem? E quando a oração é feita com lágrimas, com jejum, mas a deficiência continua lá? Será que Deus não ouviu? Ou será que você não teve fé suficiente? Hoje eu quero te mostrar biblicamente porque nem todo mundo é curado e como isso não tem nada a ver com falta de fé. Aliás, talvez a maior prova de fé não seja receber a cura, mas continuar crendo mesmo quando ela não acontece. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você já viu ou presenciou essa experiência. E vamos conversar sobre isso. Eu sei que esse assunto é delicado. Muita gente sofre em silêncio dentro da igreja porque ouviu frases como: você não foi curado porque não acreditou o suficiente. Ou ainda: Deus quer te curar, mas algo está impedindo. E eu quero dizer com toda clareza: esse tipo de discurso pode machucar mais do que ajudar. Porque ele ignora o que a Bíblia realmente ensina sobre fé, cura e soberania de Deus. O primeiro problema aí é que isso trata a fé de maneira condicional. Muitas igrejas pregam uma fé condicional. Se você crer, Deus vai te curar. Mas isso coloca a pessoa com deficiência ou uma doença crônica num lugar de culpa espiritual. Se não foi curado, é porque falhou. Biblicamente, essa lógica não se sustenta. Paulo, o apóstolo, orou 3 vezes para que o espinho na carne que ele tinha fosse tirado. Mas Deus lhe respondeu: a minha graça te basta. Isso está em 2 Coríntios 12, de 7 a 10. E ele não foi curado. E não porque ele tinha pouca fé, mas porque havia um propósito maior nisso. E aí a gente parte para o segundo ponto, de que fé não é barganha, é confiança. A fé bíblica não é um contrato onde eu cumpro a minha parte e Deus cumpre a dele. A fé é confiança no caráter de Deus, mesmo quando o resultado não é o que eu espero. Hebreus 11 lista os heróis da fé e no final diz que muitos não alcançaram a promessa nessa vida. Jesus, ele não curou a todos. João 5 conta que no tanque de Betesda havia uma multidão de enfermos e ele curou apenas um. A fé verdadeira não mede Deus pelo milagre que ele faz, mas pela fidelidade que ele é. E é por isso que a gente precisa entender o que é a teologia da deficiência. A teologia da deficiência, ela nos lembra que deficiência não é a ausência de Deus. A vida de uma pessoa com deficiência não é menos digna ou menos abençoada. Em João capítulo 9, quando os discípulos perguntam se o cego nasceu assim por causa do pecado dele ou dos seus pais, Jesus responde: nem ele, nem os pais pecaram. Isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Isso significa que a glória de Deus pode sim se manifestar na cura, mas também na vida, na perseverança e no testemunho da pessoa que não foi curada. E por que isso não é falta de fé? Não ser curado não significa que a fé foi pequena. Significa que Deus, na sua soberania, decidiu agir de outra forma. Às vezes o milagre é sustentar a pessoa na dor. Às vezes o milagre é a comunidade, aprender a amar, servir e a incluir. Às vezes o milagre é transformar o sofrimento em fonte de compaixão para os outros. E é por isso que é importante combater o discurso nocivo na igreja sobre isso. Como líderes e membros de igreja, precisamos parar de associar deficiência com falta de fé. Precisamos ensinar que a cura física não é o único sinal da presença de Deus. Jesus valorizou pessoas independentemente de suas limitações. E a fé ela não é moeda de troca, é entrega confiante. O corpo de Cristo é chamado para incluir e não para julgar. O caminho bíblico para nós lidarmos com isso é: nós precisamos pregar todo o conselho de Deus, e não apenas textos sobre cura, mas também sobre graça, perseverança e esperança eterna. Nós precisamos ler e ensinar textos como 2 Coríntios 12, de 7 a 10, que fala sobre graça suficiente, Hebreus 11, de 39 a 40, em que nem todos receberam o que esperavam, João 9, de 1 a 3, que nem todo sofrimento é punição. E a partir disso, desenvolver uma teologia da esperança que aponta para uma restauração final em Cristo, onde não há mais dor, pranto ou morte, como está em Apocalipse 21, 4. Então, se você está vivendo com uma deficiência ou uma doença crônica e já se sentiu culpado por não ter sido curado, eu quero te dizer: você não é menos amado, você não tem menos fé e a sua vida é profundamente valiosa para Deus. A maior prova de fé pode ser continuar acreditando no amor e na bondade de Deus, mesmo quando a cura não vem. Agora eu quero ouvir de você. Você já viveu, ouviu uma situação assim? Como é que você entende a fé diante da ausência de cura? Comenta aqui embaixo e vamos conversar sobre isso.